Som, precisa muito alto assim não, né? Coisa boa. Bom, primeiramente, boa tarde. Não tem muito rodeio, mas é agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Obrigado, Roosevelt, mais uma vez pelo espaço. Bernardo, a gente já agradeceu aí, já está presente também. O motivo dessa reunião aqui, primeiramente, queria falar o seguinte. Me botaram aqui na frente, mas eu acho que o protagonismo disso tudo aqui é uma coisa só, é em prol de uma coisa só, tá? Vocês já ouviram falar ou apresentaram para vocês algum projeto que provavelmente todos os dias deve ter um projeto apresentando para vocês, pedindo apoio, pedindo ajuda, pedindo colaboração, várias ideias, e com a Cianf não é diferente. Todo dia chegam pessoas aqui querendo dar ideia nova para Roosevelt, inovações, e ele aceitou um pouco da minha opinião e a partir dessas ideias, desse conjunto de pensamento, surge uma coisa chamada Núcleo Setorial Centro Vivo. O núcleo ele é uma parte da Cianf, tá? O Rio Grande do Sul hoje ele já usa muito esses modelos. É um modelo onde ele é mais fácil de locomover as ideias e tem mais celeridade nos processos por ser menor e tratar de alguns objetivos mais simples e direto no assunto. E brevemente a gente montou o núcleo e chamamos alguns empresários para fazer parte do comitê gestor desse núcleo, onde eu estava tentando te ligar, e obrigado por você ter vindo, Rodrigo. Rodriguinho, Bruno, Wesley, ainda tem algumas pessoas que estão faltando aqui, que é o Felipe do Boticário, o Pedro da Free Online, entre algumas outras pessoas que estão, o Gabriel Ruiz da Predial, que é do Cogem também, motivos pessoais, eles não puderam estar presentes. E a partir desse núcleo, nós queremos tratar do Centro Vivo. Nós queremos trazer um ar diferente para Friburgo, tá? E a intenção do núcleo é mexer em 3 pilares: educacional, comercial e estrutural. Como assim? Educacional, a gente sabe que Friburgo precisa mudar um pouco a cultura em termos de pessoas, tá? O comércio hoje ele vive uma transformação. Alberto Braun hoje é o coração da cidade. O coração precisa estar forte para o resto do corpo pulsar. A prefeitura já se dedica muito bem em alguns eventos. Carnaval, o Natal é um chamariz muito forte, é algo muito presente, deu muito certo. Mas nada disso adianta se nós, comerciantes e empresários, não tivermos presente com vocês, né? Em termos de andar junto, em termos de treinamento, em termos de ter estrutura, de ser lançante, de ter marketing ativo em relação às experiências causadas pela prefeitura. E em cima disso, convocamos essa reunião lá junto do Rodrigo para poder explicar isso para vocês. Tá? A Anne vai me ajudar um pouco na apresentação. O Roosevelt vai querer falar alguma coisinha, vai dar uma introdução aqui. E em cima disso a gente vai pescar. Vai falar com vocês o motivo real de vocês estarem aqui mesmo. Beleza? Coisa rápida. Boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado. A fala inicial é do Fernando, porque, na verdade, isso aqui não é algo da Cianf. Isso aqui é uma iniciativa que ela nasce em função... O Fernando queria falar conosco, o Bernardo estava querendo trazer o Fernando para falar, porque o Fernando fica naquele ponto dele ali, né? Ali e tal, ali na frente e tal, ele cerca todo mundo cerca ele, e ele fica como para-raio ali de ouvir muitas coisas, e veio aqui um dia conversar conosco a respeito aí de algumas dores que filtrou do comércio. E nessa filtragem, tivemos a primeira conversa, aí houve total empatia e sinergia nas nossas ideias. A gente tem tudo isso aqui, a gente recebe aqui, mas a gente não consegue, não tem braço, não tem perna e tal, para poder avançar. Você me dá 48 horas para que a gente possa voltar a conversar. Então ele me trouxe aquilo tudo, Daniel, e aí 48 horas depois eu falei, eu quero conversar, volta aqui, ele e Bernardo. Aí voltaram e falaram assim, o negócio é o seguinte, eu acabo de chegar do Encontro Nacional de Presidentes de Associações de Comércio lá na Bahia,
e conheci um instrumento novo, que é o núcleo setorial. Aqui nós estamos fazendo câmaras técnicas. Nós temos aqui 4 câmaras técnicas aqui dentro da Cianf. Só para rapidamente dizer, a Anne vai ter a oportunidade talvez de falar lá na frente, hoje, Arthur, nós somos, e tem falado, Arthur chega aqui e vai falar no meu lugar, tudo isso que eu estou falando, que ele já está com isso aqui. Nós somos hoje 1.700 associados e, por conta disso, somos a maior entidade empresarial do estado do Rio de Janeiro. E, sendo a maior entidade empresarial do estado do Rio de Janeiro, nós fomos convidados a participar de um grupo chamado G50. É um conselho nacional, e nesse conselho nacional participam 50 mais representativas entidades empresariais do Brasil, dentre 2.300. Então, só para trazer essa questão. Mas lá, quando nós fomos em algumas reuniões, nós fomos com a expectativa de que nós tínhamos aqui várias ações bacanas, muito exemplares e tal. Mas quando a gente chegou e viu o pessoal do Sul, que tinha assento nesse conselho, a gente viu que a gente precisava avançar e rápido. E uma das coisas era o chamado núcleo setorial. As câmaras são bacanas, mas o núcleo setorial, como o Fernando já disse, o Fernando, eles são mais rápidos e podem ser até temporários, pode ser especificamente para uma ação. Tá? E o Sul, como é um Brasil diferente, nós pegamos essa ideia de lá, consolidada, e trouxemos para cá. E nesses 48 horas depois, chamamos o Fernando. Fernando, aqui o negócio é o seguinte, você gostou? Bacana, a gente tem essas mesmas ideias. Aí trouxe já um projeto para ele, estruturado. Ele falou assim, que isso, cara? Aí você gostou? Eu assim, gostei. Tá, estou te convidando agora para você ser o coordenador desse núcleo. Tá? Aí ele não sabia se pensava, se aceitava, se dizia não e tal. Aí, o cara trouxe tudo para cá. Peraí, você está com 500 demandas aí que você recebe e agora você não quer aceitar, não quer ser líder disso? Quer jogar pedra na vidraça, né? Então, o que acontece? Vem para cá. Aceitou, ficou maluco, tentou desistir 2 vezes. Vou falar aqui publicamente. 3. E aí foi de certa forma de covardia comigo, porque eu estava viajando. Aí eu estava viajando, eu lá fora. Aí, olha, eu não queria conversar com você, mas dá para tirar 6 meses para janeiro. Eu falei, janeiro o quê? Janeiro não. Aí passou, né? O que a gente tem de mais. Então, dizer para vocês isso, a gente está muito contente. Dificilmente a gente tenha reunido nessa casa uma juventude tão vibrante. E, acima de tudo, a gente quer falar para vocês o seguinte: nós temos aqui, está aqui o pessoal de prefeitura, mas eu quero dizer para vocês que todos que estão aqui de prefeitura são pessoas que são cordatas, são amigas, e não nos veem como, às vezes as pessoas veem como empresário é alguém que é contrário e tal, né? Mas acontece o seguinte, a gente tem que ter um discurso unificado. Quem somos nós? A primeira coisa é entender quem somos nós. Você vê, Alberto Brown já existe, sei lá, vamos botar 200 anos. Nós não temos até hoje uma entidade de classe que possa nos unir, nos reunir, poder falar por nós, e coisa nesse sentido. E aí o que acontece? Nós temos que entender quem somos nós. Nós somos quem nesse país? E falei agora isso no encontro nacional, tive a oportunidade numa plenária falar isso para o Brasil todo, inclusive para o ministro do empreendedorismo, Márcio França. Nós temos que entender que nós somos o setor produtivo desse país. Quem gera renda, e quem cria renda, gera renda e emprego, somos nós. Tá? Então, a partir disso, nós, quando estivermos com o setor público, a gente pode se entender, porque a gente sabe muito mais das dores, às vezes, do que eles. E eles, às vezes, têm que criar uma situação para nos atender sem saber se aquela situação que eles querem trazer atende realmente. Aí o que acontece? Eles querem fazer algo e, às vezes, nós vamos criticar porque eles estão fazendo aquilo. Mas por quê? Porque a gente não é questão de alinhamento. A gente não precisa votar no prefeito, a gente não precisa estar alinhado com o governo, mas a gente precisa estar alinhado com a cidade. Tá? Então, eu acho que tem que ser o compromisso. Nós temos que ter um compromisso de lealdade com a cidade. E, naturalmente, quem está lá vai entender isso e a coisa repercute muito mais. Então, é dizer para vocês o seguinte: nós somos o setor produtivo dessa cidade. Quando eu fui falar com o ministro, ministro, prazer, sou de Nova Friburgo e tal, aí eu fui falar da TV Zoom. TV Zoom hoje é compramos a TV Zoom há 2 anos e meio, a Cianf. A TV Zoom aqui, uma palavra aqui para gente e tal. Nova Friburgo? Aí ele falou assim, lingerie. Aí falou assim, lingerie, Nova Friburgo. Comandante, tudo bem? Por favor. Prazer em tê-lo, comandante. Tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vindo. Tudo bem? E aí? Como vai? Tá bom? Tudo bem, comandante? Tudo bem? O ministro Márcio França, do empreendedorismo e microempresa, aí falou assim, Friburgo, lingerie. Eu falei assim, ministro, desculpe, mas não só. Hoje, somos capital nacional do vestuário, mas no vestuário somos quem?
Nós somos a lingerie, nós somos a moda praia, nós somos a moda fitness, nós somos moda modinha, somos a moda noite. Então, hoje, a gente tem que saber isso. Quem somos nós? Somos 5. Tá? E outra coisa, São Paulo nacional, a maior concentração de indústria metal mecânica do país é em Nova Friburgo. Segundo produtor de flores de corte do país. Aí assim, vocês têm que marcar uma hora lá comigo e levar essa história de Friburgo, que eu só conheço a lingerie. Falava do ministro. Então, o que acontece? Nós já somos bons, mas nós somos muito melhores. E a gente precisa acreditar em nós. Então, a palavra é de agradecimento, dizer que a gente tem um total alinhamento com o setor público de Friburgo. Eu tive a oportunidade de alguns anos de estar lá e sei de como é difícil, tá? Mas a gente sabe o seguinte, se a gente não estiver alinhado, a gente tem um discurso que muita gente tem falado, que é o seguinte, o poder público, se não... Eu já falei isso, tá? Eu, há quase 20 anos atrás, eu tive a oportunidade de estar como secretário-geral, secretário de administração, secretário de cultura e vice-prefeito de Friburgo. Há 20 anos atrás eu falava o seguinte, se o poder público não atrapalhar, já está muito bom. Não é isso? A gente está ouvindo até isso como atual. Mas, gente, não é assim mais. Eu vou dizer para você, o mais certo na vida são as mudanças. E o que acontece? Isso não está certo mais. O poder público, eu falei com o prefeito já 2 vezes. O prefeito de Itaboraí, né? O São Gonçalo até Campos, a maior empresa que nós temos chama-se Prefeitura de Nova Friburgo S.A. E o principal CEO dessa empresa chama-se o prefeito Johnny Michael. E os seus principais executivos são seus secretários. Então, nós somos uma empresa, só que somos uma empresa pública. E a empresa pública tem que rodar bem, né? E nós temos que rodar bem. O lucro que a empresa pública tem que dar, o que é? É o bem-estar, é o retorno é o investimento que nós fazemos com as nossas receitas. Então, é isso aí. Então, vou dizer para você o seguinte, eu acho que a gente está muito bem, estamos começando muito bem. Eu queria agradecer aí o Arthur na figura hoje. Arthur, vem para cá, por favor. Não, por favor. Não, para sair na foto, pelo menos. Depois você vai sair na foto. Por quê? Aqui hoje estaria conosco o vice-prefeito. Tá? Esteve conosco, recebeu gente muito bem lá e disse o seguinte, quero marcar uma reunião, mas quero marcar lá na Cianf, para que possa ter cara, tá? E que possa ver aqui o seguinte, nós não temos esse negócio de ser prefeitura que está fazendo, ou a Cianf que está fazendo, é Friburgo que está fazendo. Então, queria agradecer você muito, o Arthur hoje, subsecretário, está aqui hoje na representação do vice-prefeito, que é o secretário de governo, articulador de tudo isso junto com a gente. Eu acho que a gente nasce muito bem. E eu falava agora há pouco falava agora há pouco com o Fernando. Fernando, é o seguinte, temos que pensar já no Natal, né? Aí já disse o seguinte, temos uma ideia de Natal. E na ideia de Natal tem que ser uma ideia grande. E a gente tem que ver isso. Como é que a gente faz? Se dá tempo para a gente fazer, você já deve saber o que a gente quer fazer no Natal, né? Para a gente poder explodir aí, tá bom? Um abraço, muito obrigado a vocês e contem com a associação. A associação é vocês aí, tá bom? No processo. Obrigado, secretário, também. Vamos apresentar o núcleo? Bom, então mais ou menos vocês pegaram um pouco da pauta. O centro. Rodrigo, quantos anos de comércio? 27 de Alberto Browne? 25 de Alberto Browne. Eu nasci, não, tenho 33, mas tranquilo. Cara, todos vocês são friburguenses, a grande maioria, e Friburgo descentralizou muito. O próprio bairro resolve a vida hoje da comunidade. Bruno mora lá no Bela Vista e ele sabe que ele resolve a vida lá. Fulano mora lá e resolve. Então o centro perdeu um pouco de potência. E isso que o Roosevelt fala da gente andar em unidade, conseguir levar uma única mensagem e tudo mais, é as dores que eu ouvia tomando café com Rodrigo, com Bruno, com Rodriguinho, com Wesley, com Pedro, com Fulano, com Beto Calçado, com Mastrângelo, com Amil, com não sei, todo mundo desabafa na padaria, né? E em cima disso, a gente fala, cara, vamos ficar em qual time? Do time que reclama ou do time que pega para fazer alguma coisa? Aí vim trazer para Roosevelt, através do COGEN e tudo mais, aí nasce o núcleo setorial Centro Vivo. A ideia do núcleo é trazer o centro pulsar novamente. Nós temos um centro maravilhoso, lojas maravilhosas, mas precisamos de oxigênio no centro. Precisamos de CO2. E isso é o que move um pouco dessa decisão de se reunir com vocês. De trazer experiência para Alberto Browne. De trazer um novo rumo para o centro. Quando a gente fala de Alberto Browne, são adjacências também. Mas Alberto Browne é um nome que é o coração da cidade. Eu volto a falar. Para o corpo todo pulsar, o coração tem que ser pulsante.
Precisamos fortalecer o centro. Não adianta o turista chegar aqui e ficar lá em São Pedro e não saber que tem o Bazar Opção, que tem a Dona Emília, que tem o Baiuca, que tem a Loja Americana, que tem a 07, que tem o Boticário. Não adianta o cara ficar só lá. E a culpa não é de vocês. A culpa é de gerações. Isso atravessa gerações. Friburgo surfou uma... Eu ouvi muito isso, né? Minha família nasceu no comércio da Alberto Browne. Tem o primeiro comércio da Alberto Browne, a Casa Chaleira, dois principais, primordiais, é da minha família. Então, assim, eu ouvi dizer que Friburgo é uma bolha, não costuma sentir, mas o comércio representa um pouco mais de 53% do faturamento da cidade. O turista, o serviço, o comércio, passa de 53%. Então, isso é um dado muito importante. E o turista está chegando em Friburgo. Os hotéis estão ficando cheios, verdade ou mentira? Vocês sabem disso. Mas ele está indo para onde que eu não estou vendo? O que ele está querendo fazer em Friburgo? Então, o Centro Vivo, ele nasce muito a partir disso. Queremos fomentar digitalmente rotas de compra, rota gastronômica, mapas da cidade, descontos e resgate de voucher online, mexer um pouco nesse comércio, trazer um pouco uma unidade em língua de quem é Alberto Browne, quem é o centro, por onde que você começa no comércio. Você chega em Gramado, nas referências, em qualquer lugar, você tem as rotas bem definidas, você tem um trajeto pro turista e vamos dizer assim, pro cliente da cidade. O trabalho hoje da prefeitura é maravilhoso. Só que se não andar em unidade, a gente vai passar de um saco de batata. O saco de batata, ele está junto, mas não é um pirê que está em unidade. Então, vocês fazem um movimento, o comércio faz outro. Vou dar um exemplo simples, que não tem nada a ver com poder público, até tem um pouco, enfim. Festival de Inverno. Festival de Inverno. Sesc. Maravilhoso. Uma estrutura maravilhosa, um dinheiro maravilhoso. O comércio não estava sabendo. Ele sabe igual ao cliente da cidade, de última hora. O Natal já está acontecendo a movimentação. Já reuniram e tudo mais. Mas reuniram os grandes e os pequenos, que atendem o turista no dia a dia. Como é que está essa galera? Eles estão sabendo? Eles estão sendo comunicados? Como é que faz para vender o frio? Como é que faz para vender o nosso Natal? Adianta uma pessoa ligar para o hotel e falar que é muito frio, vem para cá não? Adianta a pessoa não saber onde tem um fondue? Adianta a pessoa não saber indicar onde é o cão sentado? Como é que faz para subir o teleférico? Como é que a gente faz isso? Pilar educacional. Temos um Sebrae. Temos a própria Cianf, a CDL. Precisamos mudar um pouco a mentalidade dessa galera que mexe aqui para a gente poder atingir nossa linha de futuro. Tá? Reunindo essa equipe maneira de gestão e tudo mais com a galera, Anne, Fabi, todo mundo, a Cianf, pau na máquina, falou, qual é o evento que a gente vai fazer, né, Anne? O que a gente vai fazer? Aí eu liguei para o Roosevelt, desculpa, tá foda. Vamos jogar para 6 meses aí que eu não tenho tempo não. Estou pensando em 13º aqui da padaria. Não, vamos botar. Qual é a próxima data festiva que tem? Black Friday. Black Friday é uma data que vende, é uma data comemorativa e que o comércio, mal ou bem, já se mexe e respira um pouco no Black Friday. Aí vem as reuniões. Fizemos 6 a 8 reuniões rápidas toda semana e montamos um escopo do que a gente chama de, posso falar? Black Browne. É um nome carinhosamente dado para uma Black Friday na Alberto Browne. E quando a gente fala de Alberto Browne, depois queremos expandir isso, tá? Pensa sempre o nome Alberto Browne, pensa desde lá da Casa 7 até a Líder Magazine lá para debaixo do viaduto e suas adjacências. Então, quando a gente traz isso, é praticamente um chamamento para os empresários, poder público, instituições, a Cianf, enfim, todas as outras competentes, para a gente mostrar que Friburgo, com um empurrão estratégico, dá um salto gigantesco em termos de comércio, turismo, visibilidade. Beleza? Anne. Bom, exatamente isso. Primeiro me apresentar, meu nome é Anne, eu supervisiono a área de comunicação aqui na Cianf. Agradeço pelo tempo de vocês, que hoje é o que a gente tem de mais valioso aí. Acho que a gente está aqui no objetivo comum, que é o desenvolvimento de Nova Friburgo. E vamos começar, então, pelo comércio, que é o que a gente quer ver vivo, né? E por isso o nome do nosso núcleo tutorial Centro Vivo.
É o primeiro núcleo da Cianf, como o Roosevelt e o Fernando já passaram aqui. O que a gente quer trazer é a vitalidade, trazer a alma da Alberto Browne novamente, né? A gente está vendo que poucos passantes, o comércio muitas vezes chega até a Cianf, trazendo as demandas, e muitas vezes demandas que a gente, só o corpo aqui de equipe da Cianf, a gente não consegue entregar, né? Ter uma entrega que atenda a expectativa desse comerciante, e por que não os empresários trabalhando juntos, unidos, e é isso que a gente está aqui apresentando a vocês hoje, tá? Essa é uma metodologia nacional, então a gente não está inventando a roda, o núcleo setorial ele já tem uma continuidade, uma história, então a gente está trazendo esses 3 pilares aí, como o Fernando falou, o comercial, que é realmente trazer mais passantes, a gente ter mais movimento no comércio, o educacional, a gente está aqui com a Rafane, representando o nosso Sebrae aqui, a regional Serrana 1, né? E vai trazer para a gente aí capacitação para os lojistas, para os colaboradores, enfim, os atendentes. E o pilar estrutural que a gente vai pensar aí também na infraestrutura, né, na revitalização de fato da Alberto Browne. E a gente já tem aqui montado também as ações a curto, médio e longo prazo. Tá? Hoje, especificamente, a gente vai trazer aqui para vocês mais a questão da Black Browne. Né? A Cianf vem ao longo dos anos trazendo aí algumas campanhas comerciais, mas a gente falou assim, bom, já que a gente está aqui com um corpo muito bacana de empresários fazendo parte do núcleo setorial, vamos trazer algo bombástico, vamos parar Alberto Browne, não só Alberto Browne, porque a gente tem outros comércios aqui na adjacências que não fazem parte da extensão da Alberto Browne, mas que estão no centro vivo, né, que estão aqui no centro. Então, em todo o centro aqui, a gente movimentar. Quais as ações que a gente pode fazer a curto prazo, né? E aí, quais as datas principais que a gente tem aí de vendas ao longo desse ano, principalmente? Black Friday e Natal. Tá? Então, são os 2 primeiros projetos do Centro Vivo, e hoje o que a gente vai trazer para vocês é exatamente isso. A Black Friday, ela vem até sendo até vulgarizada aqui no Brasil, né? Black Friday é fraude, não tem promoção, só compram pela internet, eu não vou vender bem na Black Friday, eu preciso de incentivo, enfim, o que a gente pode trazer para que isso seja revertido, né? E aí a gente tem Black Week, Black Month, enfim, várias ações, mas a gente, com esse projeto, a gente quer trazer, de fato, a Black Friday como ela foi criada nos Estados Unidos, que é na última sexta-feira de novembro, tá? Então, aqui o selo da campanha, essa campanha já tem uma carinha, né? Então, o slogan dessa campanha é exatamente isso, na Alberto Browne, a Black não é fake, a gente vai trazer promoções reais e trazer passantes, compradores, de fato. A gente quer trazer atrações, atrativos, o que vai fazer a população de Friburgo vir para Alberto Browne, vir para o centro da cidade para fazer suas compras na Black Friday. E a gente já tem algum histórico de pesquisas em que o público está procurando aí, compra muito e deixa para comprar muito na Black Friday, né? Vocês que são lojistas aqui não me deixam mentir, mesmo sendo online, mesmo sendo, né, de forma virtual, mas por que não nas lojas físicas? Então, isso que a gente quer trazer, esse movimento de fato. Aqui os objetivos principais: atrair o fluxo de pessoas para Alberto Browne, claro, o centro da cidade, gerar a visibilidade de vendas para as lojas físicas, né, os lojistas, reposicionar a avenida como destino de lazer, cultura e compras e valorizar o comércio e a economia friburguense. E aqui algumas iniciativas que a gente vai ter, como eu falei aqui, a capacitação, então a pré-Black, né, a gente já vem também com o histórico aqui na Cianf de capacitação, código de defesa do consumidor, o que o lojista pode evitar aí para não sofrer nenhuma sanção, o que o consumidor também pode esperar aí da Black Friday, né, dos seus direitos e deveres, enfim. Vendas e atendimento, né, Rafane? Que a gente vai trazer também aqui pré-Black. Comprou, ganhou, dependendo mais ou menos como os shoppings fazem hoje, né? A partir de R$300, R$500 em compra, o cliente ganha já um kit, um brinde imediato, enfim, algo nesse sentido, tá? A divulgação, toda a campanha de divulgação,
externa, enfim, digital, isso tudo vai ficar a cargo também aqui da associação. E as experiências, a gente quer trazer para o centro da cidade experiências, né? Então, hoje a gente não vai só à loja, talvez, só para comprar e sair, a gente quer experiência, a gente quer vivenciar um momento. Então, eu sento lá na Dona Emília, eu quero um café, né, gostoso, expresso, enfim, quero viver uma experiência. Então, a gente vai trazer também para o centro da cidade algum tipo de experiência. Então, a gente pensa aqui em atrações, artistas locais que possam trazer uma música, uma experiência para a família toda, brinquedos para as crianças, né? Enquanto a mãe ali está fazendo uma compra, o pai está aguardando ali com a criança já numa atividade, enfim, né? Cervejarias locais, a gente tem isso forte aqui na nossa região também, então trazê-los para o centro. Empresas, por exemplo, como Stan, outras empresas que não estão no centro da cidade, mas que podem fazer uma ativação aqui no centro da cidade. A gente, lógico, não vai trazer nenhum outro lojista para fazer concorrência com o centro, mas o nosso objetivo também é ampliar para os outros bairros, mas hoje a gente está dando o pontapé inicial, que é aqui no centro da cidade. Aqui uma alusão de como seria, né, essa nossa prefeitura, e aqui teria alguns pontos aqui de cerveja artesanal, enfim, gastronomia, floricultura, a gente tem muito forte isso na nossa região também. Algumas bandas locais, artistas, os brinquedos aqui para criança, só uma alusão aqui feita por inteligência artificial, tá? Aqui o kit de mídia para as empresas participantes. A gente vai ter toda a parte de mídia online, divulgação nas redes sociais, apoio da imprensa, ônibus, enfim, tá? Tudo que a gente conseguir aqui para a gente divulgar em massa isso, não só para Friburgo, mas para outras cidades aqui da nossa região também, para o pessoal vir de fora comprar em Friburgo. Aqui a mídia externa, tá? Balões, sacolas, todos esses itens personalizados para as lojas estarem personalizadas, né? A cor aí predominante da Black Friday é preto e amarelo, então por isso a gente já tem essa identidade. Então todas as lojas vão ser personalizadas, a Cianf também. Aqui um pouquinho da carinha da campanha, alguns itens, e lógico vai ter muito mais coisa aí que a gente vai trabalhar, mas aqui um pouquinho do que a gente vai trazer, etiquetas de preço, camisas, enfim. A gente vai trabalhar bastante essa marca da Black Brown. A previsão 27, 28 e 29 de novembro seria quinta, sexta e sábado, né? A última semana aí de novembro. Camila, depois passa para a gente a programação do Natal, que a gente vai conversar aqui também, por isso que a gente trouxe todos vocês aqui para estar apresentando isso e ajustar com vocês também o que seria possível, mas as ações, né, quinta, sexta e sábado, aqui no centro da cidade. Perfeito. Sendo o sábado a condecoração do evento, pelo que eu estou sabendo, talvez, né? Possa ser, então a gente vai entregar uma medalha para o desfile assim absurdo, sabe? Pensa o turista já esperando o desfile, mas com promoção, evento de criança, cara, cheiro de comida, promoção e música, todo mundo gosta. Não tem jeito. Então, terminou aqui? Não? Então agora, termina que depois eu faço o pitch de venda. Então posso fazer. É porque assim, nós já tomamos a decisão. Bruno, Rodrigo, acho que o Rodrigo também já está dentro, antes de estar dentro, ele já está dentro sem ele saber. Os empresários já tomaram a decisão de mudar. Nós estamos querendo mudar. Agora cabe a vocês saber se vocês querem fazer parte da história de Friburgo, de mexer um pouco com a cultura e o jeito que o friburguense está, tirar um pouco o comércio da zona de conforto, mexer um pouquinho, claro que tem que ter paciência dos dois lados, claro que a gente, para mexer com cultura e com mentalidade, tem que gerar conhecimento para esse conhecimento virar realidade. Então vai ser bacana demais. Então aqui convidamos a vocês com pequenos pedidos. Pode ser? Pedidos. Um login e uma senha de algumas coisas para a gente poder avançar mais firme nesse projeto, nessa etapa, nessa nova era que a gente vai trazer. E Anne vai...
Não, é claro que a gente, como associação, né, a gente poderia montar o projeto, realizar de alguma forma, pequenininho aqui na frente e tudo mais, mas assim que a gente reuniu o grupo, a gente entendeu que, bom, a Cianf sempre caminhou junto e próximo, né, lado a lado com o poder público, e dessa vez não seria diferente. Então, por isso a gente hoje entende que a parceria da Prefeitura é uma parceria estratégica, é a principal parceria que a gente tem hoje para o desenvolvimento de Friburgo e para o desenvolvimento dos projetos aqui dentro. Então, não é à toa que hoje fazemos parte do G50, né, Roosevelt, das 50 mais representativas entidades do país e representamos 1.700 associados, porque a gente sempre vem acompanhando também e a Prefeitura sempre acompanhando aqui os nossos projetos e as nossas ações. Então, no Centro Vivo e na Black Brown não seria diferente. Então, o primeiro passo, ninguém ainda está sabendo, né, da Black Brown, então, hoje aqui a gente está apresentando, de fato, pela primeira vez. A gente selecionou aqui alguns pleitos, claro, né, que a gente precisa de apoio, de fato, do poder público, e se a gente se enganou em alguma coisinha, que essa daqui não faz parte da minha secretaria, é para o outro, enfim. Hoje é o dia de discussão de fato. O que a gente consegue realizar, o que é viável, o que não é, e então, o que não for, a gente traz aqui para o empresariado, que a gente vê nas reuniões, né, Heloísa que participou, as reuniões são um bate-boca danado, mas no bom sentido, né, de muitas ideias, de a gente querer ver a coisa acontecer de fato, tá? Então, aqui, a gente trouxe uma principal ideia de como que a gente vai trazer esse pessoal de outros bairros para o centro da cidade. Pensamos aqui, a primeira coisa, a passagem de ônibus gratuita, né? Então, é uma das coisas que a gente pensa que é importante. A gente vai fazer divulgação para outros municípios também aqui da região, mas isso seria muito bacana, né? Ou até um valor simbólico, algo que a gente consiga trazer aí, que esse transporte seja acessível ao centro da cidade no dia, principalmente no dia 28, que é o sábado. Pode falar, seja a R$1, né? Gratuito é no sentido da gente pensar como a gente pode favorecer, porque às vezes a pessoa quer vir de lá, mas quer vir com a família, quer vir com o filho, isso custa o quê? Custa R$5 para um, R$5 para outro, mais 2 filhos, R$20, mas para ir e voltar, então isso às vezes inibe. Tá? Então, se nós tivéssemos uma passagem que pudesse ser simbólica e nós pudéssemos ter horários certos para isso, tá? Que as pessoas pudessem sair dos principais pontos da zona rural, pudesse sair de alguns pontos dos principais eixos que unem aqui o centro da cidade, que nós tivéssemos. Não seria 24 horas, mas em horários que pudessem concentrar para que as pessoas pudessem vir. Só para dar essa... Logo de início, falar, os caras querem... a companhia não vai aceitar, não é isso? Porque não existe, na verdade, passagem grátis, né? Todo mundo sabe disso. Alguém está pagando isso aí. Então, só para que a gente possa entender que não é exagero da nossa parte. Isso aí. Claro, a gente vai precisar utilizar os espaços públicos, né, aqui principalmente na extensão da Alberto Brown, enfim. Se a gente entender que é maior que a Alberto Brown, vamos utilizar a Praça Dermerval, enfim, né, algum espaço nesse sentido. Então, a gente precisa desse apoio também institucional, da autorização e orientação também de vocês. Olha, precisa de um alvará, precisa de um documento XYZ, autorização do bombeiro, o que a gente precisa para estar organizando, estar encaminhando isso, tá? Aqui a gente separou mais ou menos Secretaria de Governo, Fazenda e Procuradoria. Algumas isenções de taxa. O que a gente pensou foi trazer esses comerciantes, por exemplo, floricultores, cervejeiros, pessoas que pudessem comercializar os seus produtos aqui na Alberto Brown nesses dias, tá? Então, precisa de um alvará nesse caso? O que a gente pode fazer? A gente consegue isenção? Consegue enfim, algum ajuste nessa taxa? O que a gente consegue para fomentar, para que esse comerciante, esse cervejeiro, ele possa vir para o centro da cidade? Aqui, disponibilização desses pontos de venda, tá? Então, docerias, né, confeitarias, floriculturas, enfim, outras coisas também. O que vocês tiverem de sugestão aqui para a gente também, podem trazer, a gente está super aberto para isso. Aqui, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública.
Então, seria o apoio da postura mesmo para essa liberação e também a organização o auxílio, toda a do organização, evento, né? tá? Se for necessário, o fechamento parcial da via, a gente acredita, como a gente tem aqui os comerciantes que estão na Alberto Brown, a experiência é que quando fecha, não é legal o movimento, né? Exatamente. Então, até o apoio da Smomo também, da paciência e entender que nesse dia a fila dupla é rei. Entender que nesse dia, mas é isso, o comércio pleiteia isso. Isso eu falo, não estou nem assim, Fernando, Dona Emília. Né? A gente sabe que às vezes vocês têm que ter a ordem, mas o bom senso tem que prevalecer. Às vezes o turista não volta por causa de uma multa que tomou para trocar um tênis que comprou ou que ganhou. Então, são coisas que são sensibilidades. É isso que a gente está falando, de andar em unidade, de trazer um pouco de lá e para cá. Então, é a conscientização também desse dia da postura. Precisamos manter a ordem. Claro que tem que ter a ordem. Mas o que custa nesse dia de eu chamar um pouco mais de atenção, de mostrar que tem um som, que tem um produto ali na calçada, enfim. Nesses dias de evento, a gente pede para pelo menos ter um pouco também de paciência para quem está participando do evento. Claro que o ambulante, a pessoa que não paga alvará, não tem IPTU, igual a senhorinha vende bolo, o outro vende o pendrive, aquilo. Isso aí sim, esses aí não precisa nem estar no dia. Secretaria de Turismo, alguma parte de estrutura de tenda, algo nesse sentido, algumas treliças para a gente fazer essa publicidade, né, com a carinha ali da campanha também, a liberação de alguns pontos provisórios, aí, energia, eu acho que até já é geral, né, alguma coisa que a gente pode articular junto com a Energisa. Os banheiros químicos, que acho que a gente vai precisar também, a gente não tem, né, nem todas as lojas têm aqui banheiros disponíveis, então a gente espera que seja um evento de grande público. Estamos com essa expectativa de trazer grandes públicos para cá. Alguns praticáveis para apresentação musical. Não é possível praticável, dá para a gente colocar, enfim, um tapete ali com o equipamento de som, algo nesse sentido já é um passo. Som, iluminação, enfim. Aqui, Secretaria de Cultura, as atividades culturais, apresentações musicais, culturais, tá? Se vocês tiverem também alguma ideia no sentido de não vamos fazer pocket show, vamos fazer algo maior, vamos fazer uma coisa mesmo campesina, euterpe, enfim, vamos trazer algo né, maior. Os mágicos, isso, né? Tem aquele da Belinha, tem uma turma que... Teatro, né? Muita coisa que pode trazer os artesãos, trazer a galera, ser inclusivo. Isso aí. Esses espaços temáticos estão voltados para o entretenimento e valorização da cultura friburguense. Aqui, serviços e equipamentos públicos, reforço na limpeza e lavagem da Avenida Alberto Brown, antes, durante e pós o evento, disponibilização de mais pontos de coleta de lixo em toda a extensão, e mais o que também a Secretaria entender, né, que é possível a gente realizar nesse sentido. Secretaria de Esportes e Lazer, apoio com esses brinquedos recreativos, equipamentos esportivos, com o objetivo de ampliar aí os atrativos para a família, enfim, tá? Oferecer o lazer às crianças e também o que entender de fato que seria, que agregaria ao evento. Aqui a Secretaria de Saúde, a gente pensa também em trazer, né, alguns profissionais aí para aferição de pressão, isso tudo é muito bom, né? A gente já está aqui, já faz o check-up aí para ver como é que está. Enfim, vamos ter o apoio também da orientações, orientações de saúde, o que a gente puder tá trazendo aí para a população. Aqui a gente vai precisar também, de fato, né, das forças de segurança pública. Então, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar também, a gente vai estar precisando do apoio. Então, o que a Prefeitura puder auxiliar para o bom funcionamento aí, né, e acontecimento do evento também. E, a partir disso, a gente vai ter aí também, vai correr e articular com outras entidades esse apoio, tá? E entidades que fazem parte e que trabalham, de fato, aí para o comércio junto com a Cianf, que seria a CDL, o Polo Gastronômico, a APENF, que é a Associação de Produtores de Eventos aqui de Nova Friburgo, a Rota Cervejeira, o Sindicato dos Hoteleiros, Restaurantes, Bares e similares, a Rota 116, como eu falei com vocês, a gente pensa em divulgar para outros municípios aqui da região. Toda a imprensa, né? Roosevelt falou, a Zoom hoje é da Associação Comercial, então a gente vai fazer todo o
pré-evento, durante o evento e pós-evento também junto com a Zoom, mas a gente precisa também que a imprensa esteja com a gente, então a imprensa escrita, TV, enfim, rádios, o que a gente precisar também para estar divulgando o evento. E é isso. Agora a gente quer ouvir um pouquinho vocês também, né? Principalmente aí os secretários, o que é viável, o que não é, o que a gente consegue também, realizar se tiverem, junto. Passou alguma coisa na cabeça de vocês aí, com certeza vocês já viram a timeline passando aí do evento, né? Com certeza vocês já vão pegando esse 3D mental aí, vão jogando para... E o que vocês tiverem de, eu não tenho isso aqui, mas eu acho que isso aqui pode cair bem no evento, isso aqui ficaria legal. Visitei uma cidade tal, estão trabalhando bastante isso aqui, eu acho que ficaria legal. E aí? Então, acho que o primeiro a falar tinha que ser o Arthur. Eu jogar a batata quente na mão do Arthur. Até porque Arthur não participou da primeira reunião, conversou com o Johnny, até para dar um ampassã aí do que o prefeito pensa, depois a gente fala aqui, eu acho que seria interessante. Bom, primeiramente agradecer a presença de todos vocês, saudar nosso presidente da casa, Roosevelt, no qual saudo os demais integrantes aqui da Associação Comercial, nosso secretário de Segurança e Ordem Pública, Coronel Castelano, subsecretário de Postura, J. Luiz, nosso secretário de Cultura, Daniel, secretário de Turismo, Camila, secretário de Esporte, João Vitor, nosso vereador, Gabriel Zezinho, obrigado, esse apoio da Câmara Municipal é muito importante, os empresários aqui presentes, e demais participantes dessa reunião. Bom, nós tivemos semana passada reunidos com o vice-prefeito, Rodrigo Asco, levamos esse projeto da Cianf até o prefeito Johnny Maico, que desde o primeiro momento não se opôs, gostou muito da ideia, e o governo municipal está sempre disposto a colaborar com a população, com a cidade de Nova Friburgo, e a gente tem que agradecer também a participação do Fernando, que se predispôs, né, dando o seu tempo, sua contribuição para a cidade. E a ideia de trazer alguns braços aqui do Poder Público Municipal é para a gente trocar essa ideia e poder encurtar o caminho de ação da associação, tendo em vista o tempo, né, o lapso temporal dessa reunião até a data da realização do evento. Então, achamos prudente, né, sob a orientação do prefeito e do vice-prefeito, convocá-los aqui, para que vocês possam expor e dar o direcionamento à associação, dar todo o apoio institucional naquilo que os compete. Já digo de antemão, presidente, que a questão do ônibus é uma questão afeta à Secretaria de Governo, tá? Nossa Subsecretaria de Serviços Concedidos. Nós conversamos internamente, falamos com o subsecretário Rodrigo Lima e vamos fazer estudos, análises, conversar também com a concessionária prestadora de serviço para ver o que a gente pode fazer no tocante a esse tema específico. A gente entende a importância disso, como você bem falou, isso é muito importante porque as pessoas não querem vir sozinhas, querem trazer seus amigos, seus familiares, e R$5 que seja faz muita diferença no bolso de quem tem um salário um pouco menor, né, outras despesas, enfim, do dia a dia. Então, esse é um tema que nós vamos estudar, então, breve a gente vai passar algumas informações para vocês. Então, basicamente isso, deixar mais uma vez meu agradecimento a todos aqui, a iniciativa do projeto. Nova Friburgo precisa de pessoas, e não só do poder público, mas principalmente do setor privado, que é a grande força motriz, não só da nossa cidade, mas do país. E eu acredito que o poder público ele tem que criar mecanismos ou não atrapalhar o empreendedor. Se ele não atrapalhar o empreendedor, já é um grande passo para que todo o nosso município, o estado, o país possa desenvolver da melhor maneira possível. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês. Obrigado pelo registro. E bom, vamos passar a discussão. Agora vou passar a bola de novo para o Daniel. E é isso aí. Contem sempre com o governo municipal. Nossa ideia é colocar Friburgo num patamar de onde ela nunca deveria ter saído. Obrigado a todos. Só um ponto importante, até toda a parte documental, né, ofício, preciso de ofício, preciso da documentação, isso tudo também a gente realiza aqui através da associação. Não, maravilha. Ô, Anne,
Primeiro agradecer aí ao Arthur pelas palavras, mas só um parêntese, essa ação não é da Cianf, essa ação é de Nova Friburgo, porque a ideia da gente estar aqui é para unir forças para que a gente continue caminhando juntos e desenvolvendo economicamente a cidade, né? Com certeza, né? Isso. Isso. Perfeito. Então, mais uma vez, parabenizar, né, todos que estão aqui, a Cianf pela iniciativa de receber, né, de estar à frente desse projeto no sentido de capitanear as pessoas, de ir atrás realmente do poder público. Eu tenho um pensamento que isso devia ser feito de uma forma cada vez mais, de uma forma mais constante, né? Porque aqui muitas vezes a gente acaba vivendo uma bolha, né? Enquanto poder público, a gente acaba, às vezes, envolvido em tantas demandas e em tantas situações, a gente não consegue atingir como um todo, né? Então, a gente tem esse entendimento de que juntos a gente consegue ir muito mais longe, né? É claro que, enquanto poder público sozinho, ou como a Cianf, ou como o comerciante sozinho, ele consegue ir muito mais rápido, né? Só que eu entendo a importância disso aqui, de sentar, de conversar, cara, vamos pensar o futuro, vamos pensar Friburgo que a gente quer para 2026, que é a curto prazo, 2025, 2026, 2030, 2040. Então a gente está aqui num pontapé inicial, né? Eu entendo que temos um número legal de pessoas aqui, mas daqui a pouquinho a gente, né, nas próximas discussões, nas próximas conversas, nós teremos aqui um auditório cheio, né? Quem sabe depois no próprio Teatro Municipal, né? Enfim. Mas vamos lá, agora eu vou falar naquilo que concerne a Secretaria de Cultura, né? A gente está dentro, né, do projeto, não vejo empecilho algum, né, da Secretaria de Cultura estar envolvida nesse projeto, até porque a gente gosta muito disso, né? A gente entende a importância hoje realmente de dar voz principalmente para os artistas residentes em Nova Friburgo, né? Então a gente precisa fazer com que esse artista realmente ele apareça cada vez mais, né? Porque ali na rua ele consegue vender também, né? Vender o seu trabalho. A gente tem aberto portas aí para alguns artistas que eram totalmente desconhecidos, né? E através de alguns eventos, de algumas ações nossas, ele acaba sendo conhecido, chamado para tocar em alguns bares, alguns municípios, casamentos e tal. Então a gente entende que esse tipo de ação ele vai muito além do comércio, né? Ele não vai movimentar só o comércio, né? Ele vai movimentar a estima do friburguense, ele vai movimentar ali, a estima do artista, e existe toda uma cadeia por trás que vai se beneficiar desse tipo de ação, né? Então aí a gente só precisa depois é claro que essa aqui é a nossa primeira reunião, a gente precisa depois sentar para a gente começar a ver programação, o que dá para fazer, o que não dá, quais vão ser os lugares, para a gente mapear realmente onde vai ser, enfim, toda a questão estrutural disso, mas assim, em relação à Secretaria de Cultura, está feito, né? Podem contar conosco em relação a isso, entendendo que a gente vai só para a gente ter esse entendimento, gente, porque a gente está abrindo agora as portas em relação ao Alberto Browne, né? Mas enquanto poder público, a gente precisa pensar num todo. Então, assim, a partir do momento que a gente começar a divulgar aqui, a gente vai começar a ter algumas outras demandas, né? Olaria, Conselheiro, Lumiar, São Pedro, né? Então, só para a gente pensar a coisa de uma forma macro mesmo. Aqui é um pontapé. E para o ano que vem a gente vai, né, tomando. Eu brinquei com o Asco, ele foi o seguinte nessa história. Eu falei, a preocupação realmente ano que vem é jogar para Olaria e Conselheiro. Isso aí. E adjacências que tiverem, né? Uma Ponte da Saudade que quiser entrar. Isso. Mas isso é muito bom. Mas eu acho que tem que começar na Alberto Browne no centro, porque é o fruto que vai fazer com que a gente consiga vender o projeto. Só queria deixar também como forma também de vocês pesquisarem. Nós estivemos esse ano participando de um evento em São Paulo chamado MyFest, que é a maior festa de rua do estado, né? Que é uma festa que acontece assim, lá no Brooklyn. E a gente foi para lá meio com o pé atrás, porque Friburgo recebeu uma homenagem lá e tal. Só quando a gente chegou, assim, a gente se espantou com o tamanho do negócio, né? Porque, assim, as famílias na rua, sabe? Foi um negócio, assim, muito, muito vivo, né? E a gente tem a intenção de trazer um pouquinho disso para cá e é muito legal.
né? E dentro disso, muitas atrações culturais aconteciam assim nas portas dos comércios. Então, assim, tudo simultâneo, tudo acontecendo, uma coisa muito viva, né? Então, assim, quando vocês puderem, dá uma pesquisadinha nisso. Aí, para a próxima reunião, a gente conversa para ver se a gente consegue trazer um pouquinho disso, que é super bacana, assim, modelar um pouquinho, né, para ver o que se encaixa aqui. Assim, tudo muito barato, tudo muito natural, orgânico, né? É uma coisa muito orgânica, assim, e é muito bacana. Eu acho que a gente consegue adaptar isso de uma certa forma que seja interessante, né? Que não gere tanto impacto no que diz respeito ao trânsito, né? Enfim. Então, assim, mas acho que vai rolar, vai ser bacana, vai dar match. Perfeito. Então, não. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas as autoridades presentes. Roosevelt, presidente da casa. A gente agradece, né, todas as vezes que a gente é convidado, porque a gente sabe que o turismo ele é muito multidisciplinar, né? Eu costumo dizer que, às vezes, eu entro em pautas que eu nem imaginava que eu estaria, e aí depois, quando a gente vê, o turismo está lá também acontecendo. E Alberto Brown, como ele bem disse, é o coração aqui da cidade, né? A vida da cidade passa aqui, e para a gente é fundamental ter esse tipo de atividades. É óbvio que para a gente, vamos estar especificamente num período ali de Natal, né, montagem de estrutura, desfile natalino, então a gente já meio que cria um caos, né, na cidade, posturas, o pessoal da mobilidade urbana que o diga, mas a gente está disposto, particularmente Daniel e João, a gente já tem trabalhado aí, né, um conjunto nos eventos, então o que um não tem, o outro tem, porque assim, acaba que as infraestruturas, né, nem sempre a gente consegue atender exatamente a expectativa do que está sendo solicitado, mas a gente consegue adaptar, né? Então a gente vai conversando sobre a programação e vai adaptando aquilo que a gente consegue. Eu observei ali que vocês pontuaram a respeito do comércio eventual, né? Acho que valeria a pena também chamar a Fazenda para essa conversa, porque foi citado ali sobre isenção de taxas, e aí eu acho que, de quem está aqui, eu acho que ninguém conseguiria responder, de repente, essas questões. Então, acho que a Fazenda, o setor de tributos, seria interessante vocês estarem também comunicando eles. Mas a gente está junto, né, na medida do possível. Assim que a gente tiver certinho a questão da programação do Natal, eu passo para vocês. A gente está ainda com algumas licitações em andamento, então eu não posso dizer com precisão, mas uma pergunta seria sábado, horário comercial, 9 às 19, qual seria a proposta? Sábado comercial, né? O primeiro momento... Porque geralmente... Tal hora... Não, perfeito. Porque geralmente o desfile, né, ele estava acontecendo ali às 7, aí a gente já teve uma conversa com o seu Braulio, ele também pediu para ser um pouquinho mais tarde, às 8. Então, para a gente é viável, né? Mas só que tem um período que antecede, que é o fechamento da via para a preparação do desfile. Então, a gente vai precisar só pensar nessa logística juntos, mas quanto a isso não tem problema algum. Em relação à liberação dos eventos, a gente também tem um pessoal bem qualificado, na cultura também, então a gente pode estar ajudando e dando as diretrizes para vocês de como proceder diante dos bombeiros, da polícia, né, e dos demais órgãos competentes, mas a gente está à disposição. Né, também. Se é no mesmo final de semana do Natal... Mas é porque a gente precisa liberar os eventos diferente. De maneira diferente. Tá. Porque quando eu libero o Natal como um todo. Tá, não e aí vai ser essa ação específica. Beleza. Tá bom? Obrigado. E é isso. Mas eu estou à disposição e parabenizo, né? Faço das palavras aqui do Daniel. Acho que todo mundo vai parabenizar, né? Então, já sintam-se parabenizados também por nossa parte. Já adianto que assim, a intenção realmente do núcleo, né, Bruno, né, Rodrigo? É a gente manter um calendário festivo os 12 meses. Então, assim, o Natal vai ser importante, mas em janeiro que a cidade esvazia. Nós já estamos catucando pensamentos de evento, do que a gente consegue fazer, um Summer Games, alguma coisa assim. Então, a intenção é janeiro ter evento, fevereiro ter um evento. É pulsar. E na preocupação como um todo é aquilo que o nosso presidente comentou, né, o Roosevelt. A intenção do núcleo também é ser um modelo para se criar um núcleo conselheiro paulino, um núcleo olaria, né? E assim a gente... esse gancho que você acabou de falar do modelo de núcleos, né, e do que o Daniel falou que outros bairros, né, outros distritos vão pleitear, a gente tem recebido demanda do Polo de Moda Íntima de Olaria, pedindo desfile lá em loco, né? Então, de repente, vocês podem também
está chamando assim de Vesp na conversa para tentar modelar isso, Gustavo é para super fazer parceiro. algo lá em Olaria nesse sentido, porque eles têm sentido um pouquinho ali no varejo, né? Então eu acho que a gente pode pensar talvez em janeiro, levar alguma proposta para Olaria, tá bom? E a gente está à disposição aí para participar de fato, tá bom? Pode contar com a gente. Eu acho que a gente já precisa sair daqui com uma nova data já o mais breve possível. Por quê? Até para não só a questão de programação, mas a questão também de documentação para autorização de todas. A gente já tem conversado sobre isso bastante até com a Secretaria de Segurança Pública. A gente está tentando ajustar isso enquanto poder público, né? De conseguir todas as autorizações. Aí parece que teve uma reunião agora junto ao bombeiro para a gente conseguir antecipar o quanto antes, enfim. Só para a gente já conseguir definir isso. Talvez nessa reunião a gente já possa falar até um pouquinho de programação para o ano que vem, para a gente já se antever, né, para a gente já começar a caminhar aí numa sinergia bacana, né, porque aí, enfim, agora a gente abrindo esse diálogo, né, um diálogo mais aberto, tudo, acho que vai tudo facilitar para todo mundo, né? Bom, boa tarde a todos. Me sinto lisonjeado, né, de estar presente aqui nesse ambiente, né, tão importante para a cidade de Nova Friburgo. Saudar as autoridades, o presidente, todos os presentes aqui hoje. Uma missão muito ruim, né? Falar depois do Daniel e da Camila, que já adiantaram tudo, vou ser repetitivo aqui, mas com certeza o esporte está mais do que dentro dessa ideia. Vendo o projeto aqui, me vieram algumas preocupações aqui quanto à questão da estrutura do evento, do formato do evento, questões até relacionadas à segurança, já que a gente vai lidar com criança, né? A gente está acostumado já a fazer o fechamento de algumas vias da cidade, né? Fazer o evento do Ninho de Lazer em várias localidades de Nova Friburgo. Então a gente já tem alguns riscos mapeados. Eu acho que com certeza numa próxima reunião a gente pode levantar isso e tentar mitigar qualquer risco, né? Até para não chegar ali na frente uma ideia tão bacana como essa acabe saindo um tiro no pé. A questão também orçamentária nossa, né? É bom que a gente tem tempo para poder planejar, né, e tudo mais, algo que impacta muito forte nossas pastas. Mas é isso. De antemão, a gente está super dentro, pode contar com a gente com o que for preciso. As secretarias aqui se comunicam muito bem, né, com todas as outras secretarias. A gente tem essa característica no governo, né? A gente pega o telefone, liga um para o outro, um ajuda o outro, e é isso. Formar mesmo essa corrente para poder fazer o evento dar certo. Pode contar com a gente. Boa tarde a todos. Gostaria aqui de agradecer primeiramente o convite. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Anderson, mas pode me chamar de Kiko. Eu estou aqui representando hoje o secretário Zezinho do Caminhão e ele mandou um abraço aqui para todos. Pelo que eu percebi ali, a demanda da gente vai ajudar aqui a questão da limpeza pública. Eu vou passar para ele, com certeza, acredito ele que ele vai nos direcionar para o melhor serviço possível. Assim que acho que todo evento tiver com a estrutura maior, a gente vai estar podendo se manifestar de uma forma melhor, porque a gente precisa saber a demanda, o quantitativo de pessoas, porque a gente viu ali que vocês vão precisar, de repente, de uma limpeza antes, durante e depois do evento. Então, acredito eu que a gente consiga atender vocês sim, e no que precisar mais também, a gente está sempre à disposição lá, até na questão, às vezes, da divulgação do evento. Não sei se vocês sabem aqui, mas a nossa secretaria cuida da varrição, da limpeza de todo o eixo central. E são pessoas assim muito simples, que estão no dia a dia, às vezes com comerciantes e tal. Se vocês quiserem, de repente, um dia, até uma ideia para vocês estar capacitando essas pessoas, para estar, de repente, conversando melhor com o nosso público, de repente dando uma informação, ajudando a vender melhor a nossa cidade. Uma sugestão aqui, de repente, a gente podia estar um dia, de repente, dando uma palestra, um curso para os nossos funcionários lá, que eles estão toda hora no dia a dia. De repente, um turista vai lá, pede uma informação, eles já vão estar mais capacitados para poder estar ajudando a vender a nossa cidade. Até vocês falaram ali, eu vi ali umas questões de umas camisas que vocês vão estar dispondo. Se vocês, não sei se a gente nem pode fazer esse tipo de parceria, mas de repente eles caminham e transitam por toda a região central. Já é uma divulgação. Se a gente puder, não sei se a gente possa, a gente vão estar transitando, trabalhando, já ajuda toda a divulgação aqui no eixo central. E no que precisar mais, nossa secretaria com certeza está lá disposta a ajudar. Obrigado você por estar presente. Boa tarde a todos, né? Eu sou o vereador Gabriel do Zezinho. Agradeço aí o Fernando, o Bruno pelo convite. A gente teve há pouco tempo, né? Terça-feira, né? E vocês me convidaram, a gente fez
né, já modificou nossa agenda para a gente estar aqui presente, né, devido à importância desse evento. Vi aqui representados aqui 6 secretarias, né, do governo municipal, isso é muito importante, é uma parceria em peso aí da gestão da prefeitura. A gente lá na Câmara, como eu falei com o Fernando aquele dia, né, a Câmara é um órgão mais fiscalizador e legislador e não tão executivo, né? As demandas aqui, a maior parte do executivo. Mas onde tem o povo friburguense envolvido, a gente tem o dever de estar presente também e poder ajudar da melhor forma. Já falei com o Fernando e com o Bruno, que conta com a gente lá para a gente fazer uma fala lá na Câmara e até conversar com os colegas vereadores, né, para que os colegas também estejam presentes, que possam estar divulgando, né, esse evento lá na Câmara também, que a gente possa estar falando, defendendo vocês, né, qualquer algo que precise também de uma articulação nossa, né, da nossa rede de contatos, pode nos acionar, eu vou estar presente aqui nas outras reuniões também, e assim, até minha opinião é que esse movimento de vocês, eu acho que já estava há muito tempo para acontecer, né, foi só um estopim, porque é muito tempo que a gente está vendo realmente, né, Alberto Brown, a gente que passa o final de semana, observa, ou mais tarde, assim, à noite, a gente vê que o movimento está devagar, a gente já vinha observando isso e essa reação aconteceu aí, e com certeza aconteceu num bom momento, né, e a palavra que vocês usaram aí é uma palavra que eu defendo muito no meu mandato, que é a parceria. A gente ficar só apontando que a prefeitura deve fazer, isso aqui não é com a gente, isso aqui é outro que deve fazer. Eu acho que é um caminho que não funciona mais. Então a gente aqui, todo mundo unido, né, cada um podendo ajudar, quando um não pode ajudar, mas sabe de alguém que pode. Então essa parceria, a união faz a diferença. E a gente está aqui para ajudar nessa essa parceria, já conta com a gente e vamos fazer dar certo e estamos juntos. Boa tarde a todos. Boa tarde aqui, organizadores. Parabéns aí, obrigado pela palestra aqui, explanação. Meus secretários, meus colegas, grande vereador, parabéns aí pelas palavras. É isso mesmo, integração é tudo, a gente soma forças. E meu presidente, meu diretor, meu chefe, meu guru, eu chamo assim porque sabe que eu o admiro. E por mais essa aqui, tá? Parabéns. Parabéns pela iniciativa, pela visão, pela expertise e empreendedorismo. Vocês estão dando aqui um show, uma aula. É isso mesmo, vereador. A integração, a parceria, a soma de esforço é o melhor. Não tem assim caminho diferente para a gente dar certo, né? Então, esse chamamento aqui do poder público para que a gente evolua, né, junto numa iniciativa que é dessa importante associação, mas como falou ali Bernardo Botelho, é um grande projeto de toda Nova Friburgo, e onde está incluído o poder público. Então, essa integração de força aqui é fundamental para tudo dar certo. E aí a gente vai buscar dentro da nossa pasta fazer o melhor para que ao final a gente possa estar comemorando todos juntos, né, esse grande pontapé inicial que depois vai com certeza dar certo nos outros centros populacionais que a gente tem aqui, Olaria, Conselheiro. Só queria fazer uma breve orientação ali na apresentação de vocês, mas é muito natural que ainda a gente esteja desatualizado, tá? Porque tem uma secretaria que foi criada no início desse ano, que é a Secretaria de Segurança e Ordem Pública e a Secretaria de Mobilidade e Urbanismo. Você falou de SMOMO, ela existia, não existe mais. Ela foi dividida nessas duas. A Mobilidade e Urbanismo ficou com o Trânsito. E a Secretaria de Segurança e Ordem Pública com todo o restante, Guarda Municipal, Posturas, o Cidade Inteligente e o PROEIS, que são policiais militares contratados num período de folga para demandas da segurança no município. A Camila comentou ali da Secretaria de Fazenda, percebeu que eles poderiam estar presentes para algumas questões. Eu também percebo aqui o Trânsito poderia estar presente, porque com certeza vai ter algo afeta ao trânsito em toda essa movimentação. Por não.
viria hoje também, mas ele até acabou de mandar mensagem, mandou uma foto, está tendo um problema no trânsito lá em Conselheiro Paulista, então eles estão tendo que mobilizar as ações deles todas lá, mas ele mandou a foto, se você na próxima pode contar que eles estarão presentes. Verdade. Legal. O trânsito está realmente tem bastante demanda. A gente também está apoiando lá com o Proex nessa questão aí. O trânsito está com tanta demanda que estão buscando esses apoios, né? Estão com 2 iniciativas de apoio ao trânsito com a Polícia Militar, com um convênio para retornar a atuar no trânsito, e ao mesmo tempo com a Guarda Municipal, com treinamento e retorno também para o trânsito. Então, 2 apoios aos agentes de trânsito para a gente poder avançar nessa questão, que é isso aí, ó, apagar fogo. É ali, é aqui, não consegue participar de uma reunião, você vê. É muita demanda. E com relação aqui, né, acho que até a Camila já falou também, a gente, quando fala ali em órgãos de segurança, né, você falou assim, órgãos de segurança, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, podemos hoje também incluir, em que em nenhum momento a gente falou ali, da Guarda Civil Municipal, tá? Tem uma lei que cria aí o Sistema Único de Segurança Pública e inclui lá a Guarda Municipal como um dos integrantes da segurança pública. Então a gente pode me pôr ali, e eu que estou falando, ó, chama a gente. Ou seja, a Guarda Municipal vai apoiar também o evento. Obrigado. Tá? A gente não comentou, mas pode somar aí. Tá? Temos essas questões da preocupação realmente dessa documentação, e acredito assim, aqui não é um evento para a gente falar, vamos aproveitar que a gente está com a prefeitura, vamos fazer tudo por menos, que aí faz aí por menos, que aí vai ter alguém de fora que dele é cobrado, aí ele vai ver, ó, esses caras se juntaram à prefeitura para fazer por menos. Então não, é a hora da gente fazer bonitão e mostrar, aqui está tudo legalizado, tudo direitinho, tudo organizado. Uma boa prestação de contas, né? Exatamente. E aí qual é a nossa função que eu entendo aí? Buscar, devido a esse curto prazo que a gente tem para o evento, agilizar tudo. É isso que a gente pode entrar. Agilizar, ir em cima de um, de outro. Por que não saiu? Vamos sair logo, porque está em cima, vamos providenciar. Isso aqui está todo mundo envolvido. Perfeito, é por aí, tá? Para a gente agilizar, para fazer tudo bonitão, legalizado e não ter dor de cabeça, né? Obrigado, Coronel. Tá? E aí o J. Luiz pode falar alguma coisa também de postura, se quiser. Não. Uma boa tarde a todos. É sempre um prazer estar presente em uma reunião desse quilate e falar sobre postura. Eu costumo falar o seguinte, que eu em 30 anos de policial militar, eu respondi a um Ministério Público. Eu há 8 meses à frente da postura, 5, 6 MP toda semana. Então é complicado. Por isso que eu vou lá na padaria Dona Emília comprar deles. Tira essa placa da calçada, porque o Ministério Público me cobra. Entendeu? Por isso que eu vou lá no seu Zé, que está fazendo um sonzinho no meio da rua, porque o Ministério Público tem cobrado tudo. Mas eu não vejo problema, tá? Nessa data festiva, aí 3 dias aí, da gente trabalhar junto e mostrar que Friburgo está em outro patamar, está em patamar aí, passando aí as cidades aí com 200 mil habitantes aí. Então é muito bom participar de uma reunião dessa e pode contar com a postura. Obrigado, okay? Jota. Valeu mesmo. Só mais um detalhe aqui que eu esqueci. Vocês colocaram ali, Subsecretaria de Segurança e Ordem Pública. É secretaria. Tá? Beleza. E aí, essa Secretaria de Segurança e Ordem Pública tem 2 subsecretarias. Subsecretaria de Posturas, J. Luiz, subsecretário, e Subsecretaria da Guarda Municipal, que é o Maico, o comandante Maico da Guarda Municipal. Tá? É isso. Aí, pode deixar que vamos corrigir. Na Secretaria de Saúde, eu acho que eu não vi isso, que com certeza vai pedir uma ambulância, né? O evento vai precisar, então já tem que articular com a Secretaria de Saúde, né, o quanto antes, até porque, né, a quantidade de equipamento de saúde é muito importante e é difícil, né, ter que liberar, então isso já tem que articular, não tendo a possibilidade da prefeitura ceder ambulância, correr atrás até de uma parceria privada que possa fazer, então isso a gente já tem que correr atrás o quanto antes. Legal. Fanny.
Tá. Boa tarde a todas as autoridades. É o que todos falaram, uma reunião pesada, uma reunião com pessoas muito importantes, e eu fico muito feliz ao final de toda a fala, a gente vê que todos realmente estão com o objetivo único de fortalecer Alberto Braune, né? Meu nome é Rafane, eu sou analista do Sebrae, a Fernanda Gripe, nossa coordenadora, não pôde estar aqui, ela está no Rio, mas possivelmente, né, na próxima reunião ela vai estar aqui, porque realmente é um objetivo comum do Sebrae, essa é a nossa missão, fortalecer as micro e pequenas empresas. Nós entendemos que eles são os grandes propulsores realmente do nosso mercado, da nossa economia local, e a participação do Sebrae nesse grande projeto aí é trazer capacitação para os nossos colaboradores. Achei super legal, alguém falou sobre a capacitação. Super legal a capacitação dos colaboradores da tua secretaria. O Sebrae consegue, sim, trazer essa capacitação, falando sobre a nossa cidade, as potencialidades. Enfim, a gente pode alinhar esse escopo depois, né? E as outras secretarias também que tiverem essa demanda, poxa, acho que seria bacana também capacitar os meus colaboradores, né, parceiros, a gente com certeza consegue contribuir. Agora, falando, né, da programação que a Anne ela relatou, né, a gente vai trazer uma capacitação especificamente para os lojistas e prestadores de serviço da Alberto Braune, para os colaboradores, né, falando um pouco sobre a parte de atendimento, vendas, precificação, tudo isso que a Anne falou na apresentação da Black Friday, ter esse olhar de, o preço estava 200, colocaram 400 para depois vender por 200. A gente vai falar muito isso com os nossos lojistas, e são, né, os 3 pilares básicos: atendimento, venda, a parte de precificação e a parte de legislação. Trazer essa informação para os lojistas, né? O que eu posso fazer, o que o Código de Defesa do Consumidor permite, o que ele não permite, quais são os direitos do meu cliente, quais são os deveres da empresa. Então, a gente vai trazer um workshop de 2, 3 horas de duração falando um pouco sobre isso. Mas a gente também ficou de alinhar um pouco ainda, né? Às vezes pode ser que os empresários, poxa, acrescenta isso, acho que também seria legal. A gente está super aberto, é flexível esse escopo para a gente realmente atender a necessidade de vocês. Tá? E essa vai ser a primeira capacitação, né, Fernando? A gente, depois, nós vamos trazer outras temáticas e a gente deseja escutar muito vocês, empresários, para que a gente venha realmente atender a expectativa de vocês. A gente sabe que a questão de mão de obra é um desafio de todos, né? Alta rotatividade. Então, o que a gente puder contribuir na capacitação dos seus funcionários, podem contar com o Sebrae. Por isso, depois se você puder passar essa programação de Natal também para a gente, que aí, em cima dessa capacitação, a gente já pode trocar ideia com os lojistas, que curso a gente pode trazer para o Natal, como que fazer organização de vitrine, a intenção é fazer uma vitrine premiada, concurso de vitrine, então a gente tem uma pegada junto também nisso aí. Na semana passada, no lançamento, o Roosevelt esteve lá com a gente, né? Então a gente está aberto aí para continuar o diálogo, tá? E aí a gente também conta com a Cianf nessa questão aí de mais de 1.600, né, que você falou, 1.600, 1.700 associados, para que vocês também ajudem a gente nessa divulgação, que nem sempre a gente consegue ter o alcance de todos, né? Mas a Cianf acaba representando. Só pegando um gancho aqui do que o Anderson falou, em relação à capacitação, na semana passada a gente teve uma capacitação com a Guarda Municipal, trouxemos o pessoal da BP Tour, do Batalhão da Polícia do Turista lá do Rio, para poder capacitá-los de que maneira eles podem atender o turista, e isso acaba repercutindo aqui também no atendimento melhor para a nossa população. Então, eu vou já colocar aqui o Castelano no desafio, mas eu acho que, de repente, já poderia unir também a Guarda nessa capacitação que o Anderson sugeriu, porque eles estão ali na linha de frente, né? Então, aproveitar aí a sala que o Sebrae já está cedendo aí a capacitação e a gente já colocar os guardas nesse pacote aí e fazer uma grande turma que vai estar na linha de frente ali na rua, tá bom? E é isso. Presidente, Fabi? Rodrigo, Rodriguinho e Bruno. Empresários do núcleo, Wesley. Alguém? Não? Rodrigo, Ninguém quer falar? Rodriguinho. Você trabalha essas datas já para você. Rodrigo que auxiliou a gente um pouquinho na estrutura também, né? Então, gente, boa tarde. Meu nome é Rodrigo, né? Eu sou da empresa Giber Publicidade e Eventos. Queria agradecer ao Fernando aí por me convocar para ajudar no núcleo, né? Eu organizo junto com o Rodrigo ali, só para vocês entenderem um pouquinho, a festa do Dia das Crianças, que também é muito importante para a cidade. É o Rock in Rio das Crianças, há mais de 20 anos, né? Então a gente tem um desafio também muito grande, né? Fernandinho convocou para a gente poder auxiliar e ajudar nessa fase, nesse projeto grandioso aí do Alberto Braune.
Falar que as demandas que a gente solicitou ali, acho que a gente ainda não conseguiu botar que faltaram, né? A gente vai ajustar para enviar para vocês direitinho, da forma correta, né? E dizer que a gente precisa muito do apoio, né? Público para que tudo aconteça. Igual na festa que a gente está realizando, a gente faz muito em cima, assim, a gente faz há 20 anos, a gente tem 100% da ajuda do governo, né? Todos esses anos que se passaram, né? Todo o governo ajudou. Então, assim, o Johnny Maico também foi muito solícito, né? As secretarias, a gente está falando com todas, assim, por ofício, assim, hoje presencialmente, né? A gente, após a reunião, também queria conversar individualmente com cada um. Agradecer ao Fernando por confiar no nosso trabalho, né? E acho que a gente vai fazer um evento lindo aí, bonito, e que esse projeto ele se estenda para a gente fazer o projeto 2030, né? Que a gente faça aí um projeto a longo prazo, né? Está iniciando agora, é uma coisa pequena, mas vai ser grandiosa, tenho certeza. E estamos aí para ajudar da melhor forma possível, Fernando. A gente está arrumando sarna para se coçar, né, Rodrigo? Eu acho legal da sua parte, Fernando. Todo projeto é muito difícil começar, mas alguém tem que puxar aí o trem, né? Sim, muito bem. Você, né, o Rodrigo, né, citou, por exemplo, 2005, que a gente começou a Festa das Crianças, era uma coisa pequenininha, né? E a gente, hoje, na primeira vez, eu pensei, Festa do Bazar da Opção. Já na segunda, principalmente o Rodrigo fez um AMP, uma coisa muito grande, né? Ao ponto de fechar o ex-Alberto Browne. Posso dizer que hoje a prefeitura entra da melhor forma possível, porque abraçaram muito essa ideia, porque viu que realmente é uma coisa legal. Eu também já propus de repente fazer algo, Daniel, a Secretaria do Esporte também, a gente já falou isso na prefeitura, talvez de fechar o Alberto Browne, de repente fazer experimentar uma vez, de repente uma vez por mês, fazer todo o trabalho que faz, eu acho que é na Via Expressa, né, de crianças e tal, muita gente já está fazendo aqui? A minha ideia que eu tive é ter um domingo feliz, né? Já até falei isso na secretaria. Já está tendo. Mas a minha ideia era fazer algo maior, também de fechar a rua, igual a gente faz no Dia das Crianças, para ver como é que vai vir, se vai ser viável de vir bastante pessoas para a rua, e assim, aquele comércio que talvez não abra no domingo, vai ver um movimento maior de pessoas e vai, assim, animar de também abrir os domingos e vai ver se vai ter mais movimentos. Eu tenho certeza que acho que vai ter. É muito difícil, às vezes, você começar um projeto. Esse projeto, na minha opinião, ele nasce assim, já totalmente criado. É difícil até falar alguma coisa para acrescentar, porque hoje, no Dia das Crianças, por exemplo, a gente reúne aí 50 empresas, né? Começou com umazinha e tal. Hoje, para mim, na minha opinião, é um projeto que já nasce perfeito. Braço aí de ideia aí é perfeito. Às vezes é difícil, você sabe disso, a gente colocar na cabeça de vários comerciantes para poder estar abraçando. Roosevelt falou, são 1.700 associados, mas hoje tem poucas pessoas aqui, tem autoridades muito importantes. Hoje a gente está com poucos empresários aqui, mas se tivesse 1 ou 2 reunidos já teria ótimo. Mas que se for informado a todos os associados, eu tenho certeza que todo mundo vai abraçar essa ideia, porque eu fiquei muito surpreso, porque na minha opinião, um projeto assim, eu amo. Dá para entrar legal e é totalmente diferente. Já fez até um spoiler lá semana passada, não foi? Da Black Friday? A gente faz a Black Friday. A gente faz já um evento, já, né? Que também pode ser, de repente, a gente faz em agosto, né? Que a gente faz uma Black fora de época, né? Diferente, né? Quem sabe pode até algumas empresas abraçarem também da mesma forma, né? A gente não quer vender sozinho, né? Igual a gente faz o evento, eu não quero fazer. A gente vende brinquedo, eu quero que todas as empresas de brinquedo venham, todas as empresas se reúnem, hoje tem mais de 50, com apoio de todas as secretarias, funcionando da melhor forma. Então o negócio é começar. E eu acho que esse projeto aí, a prefeitura tem que abraçar, porque, na minha opinião, ele é perfeito. Todos os comerciantes
vão gostar, e eu, principalmente falar com cada comerciante. Você sabe como é difícil, como é que é para reunir o Natal, né? Com todos os comerciantes, não é todos que têm a cabeça aberta, né? Para poder estar entendendo e abraçando os projetos. Tem pessoas que são resistentes, né? E é uma coisa mínima, mas é resistente. Mas o negócio é começar. A gente começou na conversa hoje e eu nunca vi um projeto, na verdade, nascer de uma forma tão boa como foi apresentado. Na minha opinião, é 100%, 99%, porque a gente tem que acrescentar, mas o projeto é fantástico. Você gostou do selo, Rodrigo? Black Brownie? Oi? Gostou do selo Black Perfeito, Brownie? perfeito. A autora está aqui, ó. Levanta aí, Rebeca. Perfeito. Ela que criou a identidade visual aqui da Black Brownie. E eu sou a favor, né? Vai ter uma certa resistência, ou alguém vai falar na Cianf, na prefeitura, onde for, porque aqui em Olaria não tem, aqui em Conselheiro não tem, mas tem que ter em algum lugar. A gente já está prevendo isso. Sim, né? Então, sim, assim, óbvio. É o pontapé inicial para a Sim. gente, então, foi bem sucedido, foi bacana. Vai ter que alinhar alguma coisa, que a gente sabe que vai. Então, aí a gente replica já bem sucedido para os outros porque bairros. A gente sabe, né, que outros, eu tenho a noção como é que vai ter resistências e tal, mas entender quem for a prefeitura falar algo, né, de alguém estiver em outro bairro, né, fala assim, olha, a gente está começando um projeto, entenda isso, mas que os outros anos, com certeza, esse projeto tem que se estender. A gente da Alberto Brauna não pode querer tudo para a gente, né? Eu penso sempre assim. Então, é todo mundo participar. Você falou sobre, às vezes, a gente não conseguir estar com todo mundo, com todos os empresários. No Dia das Crianças, por exemplo, eu e o Rodriguinho, a gente se preocupa muito. Obviamente, as empresas maiores colaboram com maior valor e tal, mas eu passo em todos os estabelecimentos comerciais, aquele pequenininho, o que puder ajudar, o mínimo, até a FAO, as maiores empresas que estão vendo que o projeto é bom e aumenta. Mas o importante é estar todo mundo participando, não interessa o tamanho do comércio. Bernardo, hoje quer falar, né, Bernardo? Primeiramente, agradecer a todos aí pela presença, ao Poder Público, ao Fernando pela iniciativa, a todos os empresários que foram convocados para estar participando dessa reunião. Mas o que eu queria falar é que eu não vejo como um problema essa questão dos outros bairros, não. O que eu visualizo é que é uma forma de fomentar e trazer com que as outras regiões também tragam possibilidades de desenvolver a economia da nossa região, porque a gente está falando aqui do Alberto Brauna como pontapé inicial, mas não quer dizer que as outras regiões não tenham capacidade e não possam também se unir nesse dia, porque eles também podem fazer algumas ações nesse processo também e nesses dias específicos. Entendeu? Essa que é o grande pensamento. Também agradecer aí ao Daniel pelo excelente trabalho que ele tem feito aí na frente da cultura, a Camila, que vem assim, nesses últimos anos, qual é o grande pensamento desse projeto? É com que Alberto Brauna tenha um Natal todo mês. Porque o que a gente não quer é que a gente fique esperando o Natal. Mas o que eu tenho em janeiro? O que eu tenho em fevereiro? O que eu tenho em março? O que eu tenho em abril? O que eu tenho em maio? A gente tem que fazer um calendário para que anualmente as pessoas das outras regiões venham desenvolver e buscar estar aqui dentro. Porque esse que é o grande centro. É o que a gente tem de oportunidade na nossa cidade mês a mês, não em datas esporádicas. Presidente. Isso. E é uma data apelativa. O próprio Dia das Mães. Então, aqui para encerrar, a gente pensou em fazer exatamente 1h30, a reunião, 1h com 30 minutos de tolerância. Eu acho que tem que ser assim. A gente tem que profissionalizar nossas ações, todo mundo tem aqui os seus compromissos, mas esse é um grande compromisso. Talvez esse seja um dos mais autênticos compromissos que a gente tenha nos últimos tempos. Falar que
tudo aqui está sendo gravado. Tá? Ninguém falou antes, mas aqui nós temos um estúdio de TV. Tá? Aqui a Rebeca, depois vocês podem conhecer. Nós estamos com 2 câmeras robôs aqui. Está gravando tudo. Uma grava quem fala, outra grava o público, a expressão do público. Tá? E isso aqui é um material que a gente fica em arquivo. Mas aqui tem inteligência artificial aqui dentro. E essa inteligência artificial ela vai depois preparar uma ata, ou o que a gente chama, mais popularmente já agora, né, modismo, a memória da reunião. Para que isso aqui não fique como apenas mais uma reunião. Tiveram lá uma reunião. Tá? Mas, então, tá ali, bacana, bonito. Quem quiser depois, aquilo ela pode tirar depois os shorts, os cortes para Instagram, pode fazer release, o que for, aqui dá feito. Então, isso aqui chama-se a Cianf Conectada. Vocês estão vendo ali, aqui à frente, então o estúdio. Em algum momento, também é importante que vocês saibam, em algum momento, em alguma palestra, alguma coisa, isso aqui pode ser transmitido ao vivo para Zoom. Olha só, a que ponto a gente chega, e nós temos dentro de uma instituição centenária, que a gente falava centenária como tradição, hoje a gente chama de uma instituição contemporânea. Essa instituição não é somente de 108 anos atrás. Aqui dentro nasceram mais de 60 entidades em Nova Friburgo. Todos que vocês possam imaginar, de Rotary Club, a CDL, a sindicatos, todos nasceram aqui dentro. Tá? Então, para saber que a gente tem legitimidade para isso que agora pode ter sido um pequeno debate do que a gente quer fazer, mas para ter legitimidade para a gente propor o que a gente está propondo e dizer para vocês o seguinte: alguém falou, e eu quero dizer que é mais do que importante. Aqui, nosso secretário de governo, aqui representando o vice-prefeito, é mais do que importante. Sempre ao longo da nossa história de Friburgo, quase sempre, Rodrigo, né, com algumas exceções, naturalmente, o poder público nos chama para que nós possamos estar juntos. Criam-se lá iniciativas, tá? E a gente tem sempre a dúvida. Eu tive na nossa secretaria, por exemplo, de cultura, e a gente não sabia se nós éramos executor ou promotor da política. Até hoje a gente tem dificuldade com ela. Porque nas cidades pequenas, o que acontece? O executivo ele quer fazer, ele quer realizar, porque às vezes acha que na realização ele soma mais do que propor. Né? Mas isso aí até hoje nós não sabemos a nossa definição. E vamos fazendo, vamos realizando. Então é importante a gente dizer o seguinte: é histórica essa reunião de hoje. Rodrigo, mais uma vez, não somos muitos, não somos tantos, mas somos extremamente qualificados. Enquanto tem gente na cidade criticando, talvez, a prefeitura, porque não está atendendo aquilo que eventualmente ele entenda na figura dele, individual, personalista, que deveria ser atendido, nós estamos aqui hoje falando do coletivo. Nós estamos representando, sim, esses 1.700. Nós estamos representando, sim, esses, já agora, semana passada para cá, nós não somos mais 190, alguma coisa, nós somos 203 mil. Temos que ter essa linguagem. O IBGE passou que nós somos 203 mil em Nova Friburgo. Essa linguagem. Então, nós estamos aqui hoje, não é da Cianf e não é da prefeitura. E acho que a gente tem que começar a abraçar esse tipo de comportamento na cidade. Tá? Porque os prefeitos irão, nós aqui iremos, mas a cidade ela precisa continuar. Então nós estamos dando, acho que um título aqui hoje, é uma reunião histórica, onde poder público e o setor privado e tal, a gente faz. E tem que ser feito exatamente, Fernando, aqui na Alberto Braune, porque esse aqui é o coração da cidade. Então nós não vamos ficar chateados se lá Olaria ou o que for, vai ficar chateado, mas vamos chegar lá. Porque nasce a cidade aqui. Aqui é o berço de tudo. E nós temos que aqui fazer um laboratório, que é o início, é o marco zero, para que a gente, quando chegue lá, já temos falado isso, nós precisamos fazer desfiles em Olaria, precisamos fazer desfiles no São Jorge, né? Por exemplo, precisamos fazer em desfiles que tenham concentração. Mas a gente quer falar mais para vocês, nós não estamos conformados em fazer o que nós estamos fazendo hoje. Você vê, falaram aqui 6 secretarias, olha só, que ineditismo. A gente trazer 6 secretarias para uma tarde para mais 6 ou 10 empresários aqui, a gente está falando isso. Então, primeiro é a crença, agradecer mais uma vez, vou pedir ao nosso secretário, representando o vice-prefeito, para fazer o encerramento, para mostrar que existe essa mais do que uma fala, existe a concretude do que está acontecendo aqui.
dizer que eu me sinto extremamente orgulhoso, que a gente tem que ter orgulho. Vaidade, às vezes, a gente tem que saber se é benigna ou maligna, né? Mas eu sinto orgulhoso da gente poder estar propondo aqui algo que tem um perfume de sedução que vai dar certo. Vereador, prazer. O vereador acabou de dizer que a primeira vez que ele entra nessa casa, olha só que coisa, não sabia o que era e tal. Então, muitos talvez não entrem nessa casa, passam ali embaixo e não saibam. Mas é uma satisfação, sempre é tempo, e o tempo é agora. O senhor falou que não pode, que lá é legislativo. Precisamos sim, que na reunião com o vice-prefeito, ele disse para a gente o seguinte: precisamos já pensar em legislação que possa atender lá no futuro, quando a gente falou a isenção de alguma coisa, a gente quer para não cobrar, vamos cobrar R$300, R$500 de alguma taxa, a gente vai precisar sim que se tenha leis, e o senhor está aqui hoje na representação do Legislativo, que a gente possa já provocar o Legislativo em comunhão com o Executivo para que a gente possa abrir. Aqui nós temos uma Câmara hoje, que é uma Câmara de Reforma Tributária, Inovação e Desburocratização. Então, é alguma coisa nesse sentido. Então, queria agradecer individualmente a cada secretário, dizer que é um orgulho, coronel, tê-lo aqui. Quer dizer, veja bem, o coronel que sai da Secretaria da Casa Civil do Governo do Estado, poucas pessoas sabem. Às vezes, poucas pessoas conhecem esse rapaz aqui. Extremamente humilde, ninguém sabia que era um coronel que circulava por aqui em Friburgo, já esteve aqui em Friburgo, era aqui, tanto é que mora aqui porque esteve aqui, né? E trouxe a sua família para cá, foi para o governo do Estado, foi retirado, né, da ativa para que pudesse servir na Casa Civil do governo, sai da Casa Civil, estava já em articulação com o prefeito, já, acho que há algum tempo, né, secretários? E aí o que acontece? Começa a definir a sua vida e faz a opção de voltar para Friburgo. E é estabelecida uma secretaria onde possa ter o modelo e o formato de uma ação e tal. Está muito animado. Tá? O senhor falou ontem, eu fui a um seminário, fui a um encontro de presidentes de associações lá em Maricá e levei um susto com um carro que estava na rua, lá parado, né? Falei com a Anne, né? Anne, que carro é esse de polícia? Carro da Polícia Municipal. Tá? Então tem um carro da Polícia Municipal parado, bonito, todo decorado e não sei o quê. Eu falei, peraí, não é o carro da Polícia Civil? Polícia Militar? Não, é o carro da polícia, não sabia nem que tinha isso, carro da Polícia Municipal. Então, a cada um dos secretários, poxa, satisfação muito grande ao Daniel, que tem... olha só, gente, aqui nós temos o Daniel, que é o responsável pelo Festival de Inverno, que é um dos maiores produtos, não é evento, é produtos, hoje, não de Nova Friburgo, com certeza do Brasil. É só que a gente ganhar aí capilaridade, a gente conseguir ter uma boa agência, né, em Rio e São Paulo que possa levar esse nome para o Brasil. Né? Então, está sob a coordenação, supervisão e direção do Daniel. Nós temos aqui a secretária que fala não é mais evento. Evento é quando é uma vez, produto é quando é contínuo, né? Então, pelo um produto que hoje vem ganhando cada vez mais força, que as pessoas veem que ele já é bem sucedido. Secretário do Esporte sempre é uma satisfação, porque o esporte, a gente sempre fala, não pode estar ausente, a gente fala em rua de lazer sim, a gente quer rua de lazer, a gente quer retomar o domingo de lazer também. Por que só a Via Expressa, então? Por que só a Olaria tem? Então a gente sempre precisa ter, então a gente o secretário de governo nós já falamos, vereador, representante, com certeza lá do nosso secretário Zezinho, muito obrigado. Agradecer aos empresários que estão aqui, dizer que algo que vocês não falaram, que eu queria deixar, eu ia falar, mas esperei que se vocês falaram ou não. Sabe o que vai ser esse evento agora, Fernando? Agradecer muito o Fernando. Esse evento, ele vai ser o seguinte, Anne, ele vai ser uma FEPRO na casa de vocês. Veja bem, Rodrigo que faz aquele barulhão, o pessoal todo que leva lá para o country e tal, agora tem a nossa feira lá. Aí o que acontece? O pessoal se desloca todo, Daniel, para ir para lá. Agora você vai receber na casa de vocês, tá? Durante 3 dias, no conforto do que as pessoas já conhecem a imagem e a marca de vocês. Tá? Não precisa ter aquela loucura, vai lá, pega mais mercadoria, vai lá, corre, acabou aqui. Então, isso aqui eu acho que é algo que tem tudo para dar certo. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos sempre. Arthur, por favor. Arthur, para concluir, para mostrar que nossa parceria, mais do que parceria, cumplicidade. Depois dessa fala aí do nosso presidente, fica até difícil fazer qualquer tipo de conclusão.
mas em nome do Poder Público Municipal, gostaria de agradecer mais uma vez pela receptividade aqui na Cianf, sempre protagonista nos eventos da nossa cidade. E quando eu falei aqui, Bernardo até me corrigiu que esse não é um evento da Cianf, é de Nova Friburgo. Sim, é de Nova Friburgo, mas a gente também precisa dar crédito àquelas pessoas que colocam a cabeça e o tempo à disposição da nossa cidade. Agradecer também nossos secretários municipais, obrigado, nosso vereador, mais uma vez, importante demais a presença do nosso parlamento municipal, e é isso, contem sempre com o governo municipal, com o poder público, nós estaremos aqui de portas abertas para ouvi-los e contribuir da melhor forma possível para que a nossa cidade eleve cada vez mais os nossos índices e chegue num patamar que a gente tanto sonha. Obrigado.